Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar este devocional com muitas pessoas e também deixa o seu like. O nosso tema, como lidar com o medo e o desespero. No Salmo 56, encontramos Davi numa situação adversa. Davi, o herói, Davi, o corajoso. Neste momento ele está dominado pelo medo. Por que ele está dominado pelo medo? Porque ele está prisioneiro em Gate. Os filisteus o aprisionaram e o ameaçavam de morte. E ele estava ali se sentindo vulnerável. Afinal de contas, ele era refém. Se a gente trouxer para o dia de hoje, é a mesma coisa que ser um refém hoje, ali na faixa de Gaza, que é justamente a região onde Davi estava. Ele deveria ouvir todos os dias ameaças, porque ele era um troféu. Tudo o que os filisteus queriam era destruir Davi. Davi, por um momento, ele ficou abalado, porque nós não somos pessoas o tempo todo cheias de fé. Nós oscilamos, tem momento que a gente tem fé e tem momento que a gente está com medo. No momento que a gente está com medo, precisamos lutar para voltar a ter fé. Tem momentos em que estamos tristes, tem momentos que estamos felizes. Você não pode se auto-abandonar e ficar se alimentando e se retroalimentando de tristeza. Você precisa reagir e dizer: a alegria do Senhor é a minha força. A minha acabou, mas a alegria do Senhor nunca acaba. E qual é a alegria do Senhor? A alegria da salvação, a alegria da certeza de saber que Ele nunca falha, que Ele me ouve, que Ele me ajuda. Essa é a alegria que eu preciso ter. Mas Davi, ele levantou um salmo ali naquele lugar, onde, como eu disse, ele estava se sentindo tão vulnerável, assustado, desesperado, porque pela palavra que nós vamos ler, você vai ver o desespero nas palavras de Davi. E no Salmo 56, ele diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E você está falando, ele não está com medo aqui. Ele está falando que ele tem confiança no Senhor. Ele está falando, quando eu tiver com medo, era a situação. Ele estava com medo, mas ele estava lutando contra o medo. Ele estava falando com ele mesmo, olha, o medo chegou. Mas eu quero dizer para o medo que eu confio em Deus. Eu não temo, porque Ele me livrou o tempo todo e Ele vai me livrar novamente. Mas Davi, ele continua falando, e eu quero que você leia ainda no Salmo 56, no versículo 8. Ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Aqui é muito profundo o que ele diz. Não leia como se fosse uma analogia. Ele está falando de algo real. Lembra que Davi teve revelação de que o Senhor é o seu pastor. Um pastor anda com a ovelha quando ela está nos pastos verdejantes, quando ela está nas águas de descanso, mas ele anda com as ovelhas quando ela está no vale, passando pelo vale da sombra da morte. O mesmo risco que as ovelhas correm, o pastor também, o pastor humano. Mas quando eu falo que o Senhor é o meu pastor, ele não corre risco, ele me conduz para fora do vale da sombra da morte. E ele está falando aqui, o Senhor contou os meus passos. O que é contar os passos? Você já perguntou isso? Porque se uma certa ocasião eu cuidava de 2 jovens, e esses jovens eu tive que fazer, era um problema grave que eles enfrentavam. E então esses 2 jovens eu os atendia 2 vezes por semana. Era o mesmo problema que eles viviam. E eu viajei, eu precisei viajar. Eu morava em Maceió e eu precisei ir para onde estava a minha família, uma situação familiar em São Paulo. E eu me ausentei 15 dias de Maceió. Quando eu voltei e nós fizemos o nosso atendimento, ambos falaram a mesma coisa. Um representou o outro e disse: olha, eu quero dizer para você que você tem que desistir da gente. A gente não tem jeito a vida da gente. Enquanto você estava viajando, nós falhamos.
nós voltamos a fazer tudo que não era para fazer. E então desiste da gente, não perca seu tempo com a gente, não. Um deles gostava muito de desenhar. E eu disse assim para ele, faz um desenho aí de 3 pessoas caminhando. E ele fez o desenho, não entendendo o que eu ia falar a partir do desenho. Então eu falei para ele, nessa caminhada tem um número de passos, coloca a linha de chegada. Até a linha de chegada, esses 3 vão ter que dar alguns passos. Suponhamos que sejam 1000 passos até a linha de chegada. Aí eles ficaram olhando para mim, tá bom, mas não entendeu ainda o que tem a ver com a gente. Agora, suponhamos que 2 deles já andaram 100 passos, recua 50, e então eles devem desistir porque eles recuaram 50 passos? Eu falei, eles ainda estão no lucro. Se eles andaram 100 passos e recuaram 50, eles estão 50 passos além daquilo que eles um dia já viveram. Então, essa é a história de vocês. Tudo bem, vocês voltaram, mas agora eu vou lá para trás, vou pegar vocês e vou ajudar vocês a acelerar para a gente sair logo disso e chegar logo na linha de chegada. Eles riram e eles falaram, entendemos o que você quis dizer. É assim Deus também. E olha que eu sou humana. Agora pense em Deus. Ele fala, olha, daqui até a linha de chegada, o que eu tenho para você, e para Davi, a linha de chegada era o trono. Olha, tem alguns passos, muitos passos. Mas se você ficar parado, ainda você está em vantagem, porque você andou até onde você está. Se você recuou 2 ou 3 ou 10 passos, você ainda está em vantagem. Então, Deus te pega pela mão, porque Ele contou os teus passos, Ele sabe quantos passos faltam e Ele te ajuda a acelerar para você chegar mais rápido aonde Ele determinou que você chegue. Não desista. O Senhor conta os seus passos. As tuas lágrimas, Ele não é insensível. Ele recolhe as suas lágrimas e Ele escreve a tua história. As lágrimas faz parte da tua vida. E está escrito que estão escritos no livro da vida. Porque no livro da vida, porque no livro de Deus, está escrito os teus momentos de alegria, os teus momentos de tristeza. Então Deus se importa com você, Deus te ajuda quando você cansa, Deus te ajuda quando você desiste. Só não pode dizer, não, eu retrocedi tudo. Não, você não retrocedeu. Você ainda está em vantagem. E Deus aqui está falando, Deus recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Não estão elas inscritas no seu livro? E como é que Davi se anima para vencer o medo e o desespero? Olha o que ele diz no versículo 9. No dia que eu invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Aqui ele está falando, é o poder da oração. Eu preciso parar de ficar com este medo, alimentando esse medo, esse desespero. Eu preciso invocar, porque na hora que eu invocar, na hora que eu orar, os meus inimigos batem em retirada. E quando eu oro e os meus inimigos batem em retirada, eu tenho uma certeza, uma coisa eu sei, que Deus é por mim, Deus é por você. Tenha essa certeza absoluta em nome de Jesus. Mas ainda, para nós finalizarmos esse salmo maravilhoso, olha o que Davi ele diz no versículo 11: neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei o que me pode fazer um simples ser humano. No caso de Davi, o medo dele era do que os filisteus, neste momento de vulnerabilidade dele, poderiam vir a fazer com ele. Mas ele disse, não, eu não vou ter medo, porque o Senhor é comigo. Eu sei que você tem algum motivo que você está com medo ou está desesperado. Talvez você esteja com medo de não ter o suprimento para amanhã. Talvez você esteja com medo de não conseguir enfrentar esse problema porque você não está vendo a solução. Mas eu digo para você, Jesus é a resposta, Ele é a solução. Diga como Davi, não temerei, porque o Senhor é comigo. Neste momento, escreve aqui o seu pedido de oração
E entenda, Deus contou os passos e você está mais perto do que nunca da resposta. E deixa aqui registrado seu pedido de oração. E eu quero que você faça um exercício hoje. Não ore só pela sua causa, ore pela causa de um irmão. Quando você ora por uma pessoa, Deus atende o teu clamor. Vamos orar. Senhor, nós queremos neste momento, como Davi, reagir, declarar que o Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ampara, o Senhor acelera os nossos passos. Vem, Senhor, com teu livramento, vem com o teu socorro. Nós precisamos do teu socorro. Tem tantas vidas que entraram neste devocional em desespero. Acalma o coração e que elas possam olhar para o alto, de onde vem o socorro, de onde vem a salvação, de onde vem o livramento, de onde vem a proteção. Em nome de Jesus, Senhor, libera a tua bênção, libera a tua graça, libera o teu poder, libera a tua unção de milagres. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você está mais perto da resposta do que você imagina. Faça como Davi, invoque ao Senhor e saiba que Ele é Deus. Deixa o teu like e compartilhe com muito.